Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli aqui. Eu vim para poder resumir o que foi esse pedido do PL em relação às urnas eletrônicas. Bom, foi verificado nas urnas que existem mais ou menos dois tipos de urnas. Urnas depois de 2020, que são as urnas eletrônicas UE 2020. Existe um outro tipo antes de 2020, que são de 2009, 2010, 2011, 13, 15, enfim. São vários tipos de urna. Nessas urnas anteriores a 2020, observou-se que o log delas é igual em todas as urnas. E são muitas urnas, hein? Para você ter uma ideia, as de 2020 são 193 mil urnas e as de 2009 a 2015 são 279 mil urnas, ou seja, quase 60% do total. Nessas urnas, simplesmente existe a quarta coluna, que é do log, que apresenta uma falha. E nessa coluna, o log é sempre repetido o mesmo log. Um log super estranho. Vamos lá, o número 67, 30, 59, 85. Isso é repetido em todos os logs de todas essas urnas. Só que você tem que ter três dados das urnas. Você tem que ter o log, você tem que ter o boletim de urna, que é aquele número que vocês conhecem já, é o boletim de urna, e o registro digital do voto. Se você conseguir linkar o log, o registro digital do voto com o boletim de urna, pá, você tem a auditoria do voto e pronto. Só que, além de você ter um log único para todas as urnas anteriores a 2020, que isso já é um caos, você não consegue verificar nada, é como imagina se todos os carros da sua cidade, ou 60% deles, tivessem a mesma placa. Inclusive, esse exemplo foi dado pelo Gustavo Gaia. Como é que você vai multar uma pessoa se a placa é exatamente igual a de outras pessoas? Não dá, né? Tem que ter número diferente. Então, vamos lá. E a segunda ocorrência que é muito importante é que todas as urnas que tiveram algum tipo de problema durante a eleição, foram mais de 200, que foram desligadas e ligadas novamente, registrou-se nas atividades ou o nome do eleitor ou o seu número do título de eleitor. Só de ter acontecido isso já é um estrago absoluto, tá? E aí existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diz o seguinte, é a resolução 23.673. As entidades verificadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem. Bom, tem vários fatos aí, vários indícios que justificam, né? E até quando pode ser solicitado isso, Carla? Bom, segundo uma outra resolução, 23.669 de 2021, as urnas têm que ficar lacradas até dia 10/1 de 23, ou seja, até o dia 10 de janeiro. A data limite para pedir essa resolução aqui, essa verificação extraordinária, é 5 dias antes, segundo o parágrafo 1º do artigo 51 dessa resolução. E aí tem uma outra lei, né, a lei 9.784 de 1999, que fala que tem que ser deliberado pelo Pleno do TSE a apuração pelos resultados parciais e o resultado geral da eleição para presidente ou vice-presidente. Então, o TSE agora precisa decidir, de acordo com esse pedido que a gente fez, e eu vou ver para vocês o pedido agora para vocês, quais foram os pedidos que o PL fez para o TSE. Bom, receber a representação, mandar a representação para o MP eleitoral, intimar o polo passivo, ou seja, o PT, para poder ser ouvido o contraditório. O quarto pedido, abrir uma comissão técnica totalmente independente, sem pessoas do mesmo partido, sem pessoas de partido nenhum e sem pessoas que trabalhem na justiça eleitoral, certo? E o quinto é invalidar os votos decorrentes das urnas em que comprovadas as desconformidades irreparáveis do mau funcionamento dos modelos 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas devidas com relação ao resultado do segundo turno das eleições, decorrentes com relação ao resultado do segundo turno das eleições de 2022. Esse processo, essa representação, ela caiu com o número 060 1958 94 2022 600 0000 lá no TSE. O colegiado do TSE com o órgão julgador pela Carmen Lúcia, ou seja, ela foi destacada, deve ter sido sorteio, né? Normalmente é assim que funciona. A Carmen Lúcia é a julgadora do caso e o assunto, apuração, totalização de votos. Minutos depois de termos feito da entrada com a representação e ter feito a coletiva de imprensa do PL, o ministro Alexandre de Moraes, suprimindo uma instância, ou seja, ele é presidente do TSE, ele suprimiu a relatoria, ele simplesmente deletou a relatora do processo e ele violou o princípio do juiz natural
ampliando o pedido e determinando que, por exemplo, uma coisa que a parte não pediu, que é determinar a questão do primeiro turno. Então, estranhamente, o ministro Alexandre de Moraes comete 3 erros, né, como o juiz não deveria cometer, principalmente como presidente de uma das casas, né, e só terminando dizendo o seguinte, que todo regime democrático tem alguns pilares. O terceiro pilar é garantir a garantia irrenunciável das eleições livres, justas e igualitárias, realizadas mediante um sufrágio universal. Então, pessoal, a gente só quer que esse terceiro pilar da nossa democracia seja respeitado e que os nossos pedidos sejam avaliados, mas pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso. Outra coisa, uma dessas leis que eu li para vocês, que é a lei do 9.784, ela diz o seguinte, tem que ser deliberado pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral, e não por uma pessoa somente. A relatora do caso é a Carmen Lúcia, e tudo tem que ser deliberado pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Tá entendido, Alexandre de Moraes? Tem que seguir bonitinho, tá? O que tá na lei. Gracinha. Beijo, tchau, tchau.